Oi, oi, pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Quem for entrando, vai me dando um oizinho para eu saber que vocês estão aí. Algumas pessoas comentaram, né, que as lives que eu estava fazendo estava muito baixo. Então, eu agora falei que eu vou fazer com fone, porque assim vai sair melhor, vai ficar mais audível. Cadê o pessoal? Quem for entrando, vai me dando um oizinho, vai se apresentando. Aí o pessoal chegando, Alessandra. Oi, Lê. O pessoal que for chegando vai dando um oizinho aí pra mim. A Lê já tá aí com a gente, a Van também, a Vanessa. As meninas aí do grupo de desafio. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode organizar o tempo para se alimentar melhor. Tá? Isso é importante porque isso acaba sendo um problema na vida de muitas pessoas, né? Como que eu vou organizar esse meu tempo? Como que eu vou conseguir, para conseguir ter uma alimentação aí mais balanceada, para conseguir ter uma alimentação mais regrada? Então, isso é importante. E aí, conforme, né, nós formos fazendo a live, eu gostaria que vocês participassem. Oi, oi, Ivan. Oi, Silmara. E aí, eu gostaria que vocês marcassem aqui os amigos ou compartilhassem essa live, porque pode ajudar outras pessoas aí também, né? Que às vezes estão passando por algum processo difícil. E eu vou dar algumas dicas aqui valiosas para vocês, tá bom? Lembrando que toda terça-feira às 21 horas tem live, né? E eu sempre trago aqui assuntos que vão ajudar vocês aí no processo de emagrecimento, no processo de reeducação alimentar, né, de se alimentar melhor. Vocês que estão aí já comigo, pessoal, a Márcia, a Lê, a Silmar, as meninas, tá legal o áudio, tá dando para ouvir bem? Me deem aí esse feedback. Tá ok? Esperar vocês responderem. Boa noite, Dila. Vamos lá, dá para me ouvir bem? Sim, sim, não, não. Respondem aí para mim, por favor, me ajudem aí, meninas. Demora um pouquinho, né, para aparecer as respostas aqui para mim. Ana Rosa assistindo, a Zilda. Tá perfeito? Beleza. Então tá ótimo. Então a gente vai começar, né? Lembrando aí que nós iniciamos hoje o nosso grupo de desafio, né? Estamos aí com uma galerinha bem legal no WhatsApp, um grupo fechado, a qual cada dia vai ter um desafio aí para eles, né? E aí eu vou aproveitar o desafio já para falar um pouquinho aqui a questão de como a gente organizar aí o nosso tempo, tá? Lembrando que eu gosto muito de trabalhar a parte comportamental, porque a gente necessita de mudar o nosso comportamento aí
né? Durante o dia, os dias vão passando e às vezes a gente tá focado numa coisa, a gente quer, mas se a gente não se organizar, a gente não consegue sair do lugar, certo? E aí depois eu vou colocar aqui um link, tá? E eu gostaria que todas vocês respondessem e se avaliassem. Eu não quero que vocês respondam para mim não, tá bom? Para vocês mesmos. Para quem já passa comigo, para quem já me acompanha aí, para quem tem esse acompanhamento no consultório, sabe que eu mando sempre o paciente marcar uma consulta, né? Isso faz o quê? Acho que uns 2 meses que eu estou fazendo isso. Eu mando um link para o paciente responder. E aí vai dar o perfil desse paciente. Então ele vai saber lá que perfil que ele é. Isso é importante para mim como nutricionista, por quê? Porque eu vou saber com que tipo de pessoa que eu estou lidando, né? Porque nós temos aí 4 tipos de perfil. Nós temos pessoas, né, pensando aí no DISC, nós temos pessoas dominantes, nós temos pessoas influentes, nós temos pessoas estáveis, né? E nós temos as pessoas que são alto C também, que não gostam muito de sair da zona de conforto. Mas, enfim, esses tipos de personalidade, né, ajudam a gente a ver como nós somos, né? Porque nós temos os pontos fortes e os pontos limitantes. Exemplo, depois eu vou deixar o link aqui, então eu gostaria que vocês ficassem até o final, fizessem, não precisam passar para mim, para vocês mesmos terem uma noção de como que é o perfil de vocês. Eu mesmo sou auto-I, né? Então, quando a gente fala do influente, é uma pessoa que tem facilidade em influenciar pessoas, é uma pessoa comunicativa, porém, tem os seus pontos negativos, né? Quais são os pontos negativos? O ponto negativo de uma pessoa, exemplo, que é auto-I, falando aqui dos meus, é uma pessoa que ela se desmotiva muito rápido. Então, a pessoa, né, que é auto-I, ela acaba sendo uma pessoa muito motivada, uma pessoa que está sempre lá em cima. Porém, para ela continuar nesse nível, ela tem que tomar uma dose de injeção diária. E é o que eu faço para estar aqui com vocês, né, para dar um atendimento de excelência aí. Por quê? Porque, querendo ou não, todos os dias nós precisamos ser renovadas, em todos os aspectos, né? A gente precisa andar com pessoas que nos levem, né, para um caminho mais gostoso, mais suave de trilhar. Se a gente ficar perto de pessoas que reclamam o tempo inteiro, a gente acaba pegando essa vibe, né? Então é interessante aí que a gente tome uma injeção de motivação todos os dias, tá? Agora, para iniciar aqui, falando um pouquinho sobre o nosso tempo. Me conte aí nos comentários, vocês que estão assistindo, quem aí tem dificuldade com o tempo? Ai, Tati, eu não tenho tempo para tomar café da manhã, que eu já saio correndo para ir para o serviço. Ai, eu nunca tenho hora de fazer o meu almoço, né? O meu almoço sai quando eu conseguir preparar. E olha lá, tá? Coloquem aí para mim a dificuldade que vocês estão tendo com o tempo. Olá, Gorete. Olá, Valéria. A Jaque também tá com a gente. Sejam bem-vindas. Então, gostaria que vocês colocassem aqui a dificuldade com o tempo. Ou quem já teve dificuldade com o tempo e conseguiu se organizar. Também que isso é importante, tá bom? Durante a live, eu gostaria que vocês fossem aí colocando, porque a gente comunicando fica mais fácil, né? Tirando as dúvidas, enfim. Alguém aí com dificuldade com o tempo ou ninguém tem dificuldade com o tempo? Tá tudo ok, meu tempo é perfeito, eu sou muito cronometrada, tem alguém aí extremamente organizado que consegue ter o tempo certinho para todas as coisas? Me contem aí que eu quero saber também quem são essas pessoas, porque existem, viu, gente? Não é a conta da carochinha, não é conversa. Eu conheço pessoas assim no consultório. Olá, procuro ser regrada, Zilda, muito bem. E aí, pessoal, tem mais alguém? Estou com dificuldade para o almoço às meio-dia, estou com horário de trabalho. Tá. Na realidade, o que acontece? O ideal seria que nós, né, não ficássemos mais de 4 horas sem se alimentar. Mas também não ficarmos comendo em menos de 2 horas. Porque, querendo ou não, o nosso organismo ele precisa fazer a digestão
da alimentação anterior. Isso, gente, por mais que seja uma beliscadinha, é só um pedacinho de queijo, não, é só uma frutinha, só meia banana, não importa. O ideal ali seria, né, das 3, 4 horas, né? A cada 3 horas comer a Tati, isso não é possível, tá? Então, tente não passar das 4 horas sem se alimentar. O porquê disso? Porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, quando a gente vai comer, a gente acaba ficando compulsivo e a gente acaba comendo mais do que deveria, tá? E então, é uma das coisas aqui que a gente pode ver. Então, visando lá, e Tati, eu não consigo comer a meio-dia. Tá, mas de repente, dependendo do horário que você fez a última refeição, não seja importante você comer meio-dia. De repente, sei lá, você consiga comer às 10 horas, né? Aí você pensa lá, 10, 11, 12, 13, às 13 horas. Ah, mas se você comer até às 14 horas, tá ok, tá dentro do prazo ali, né? Então a gente tem que parar e analisar essa parte aí também. Não ficar esse tempo estendido aí sem comer. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, Valéria, hoje eu almocei às 10h30, estava sem fome. Então, Valéria, só reforçando aqui, né? Ah, eu comi 10h30, eu tava sem fome. Na realidade, a ideia é a gente não esperar ter aquela fome para comer. Porque se você vai comer com muita fome, né? Você acaba comendo um boi. E a coisa mais gostosa do mundo é você sentar para comer, olhar para a comida e falar: "Nossa, é hora de comer, mas eu nem tô com fome, que bonitinha", né? É claro que você não é obrigada ali ficar empurrando sem vontade alguma, né, a comida. Mas é importante que a gente mantenha essa regrinha. Tá, você lá fez o seu almoço 10h30 da manhã, 10h40 da manhã, 10h30, né? Você colocou isso, 10h30. Mas qual foi a hora do seu café da manhã? Você conseguiu pelo menos dar 3 horas de espaçamento? Né? Se conseguiu dar 3 horas, ok. Aí tem que contar mais 3, 4 horas para sua próxima refeição. Tá? O ideal é não pular as principais refeições. Então a gente pensa aí no café da manhã, no almoço e no jantar, não é legal pular. Já tem pessoas que não fazem o jantar. Elas não têm o hábito de comer o arroz, feijão, a carne, a salada na hora do jantar. Na hora do jantar elas comem um lanche. Isso não importa. Nutre, tá errado, não tá? Não. Isso vai depender do tipo de lanche que você comer. Se a gente for pensar numa pessoa que na hora do jantar ela toma café com leite e bolachinhas de água e sal, tá tudo errado. Porque a gente precisa aí de um carboidrato, certo? A gente precisa de fibras, de vitaminas e minerais, verduras e legumes. E a gente precisa de uma proteína. Então a gente pode pensar aí, de repente, num pão integral, né? Colocado um franguinho, um filezinho de frango desfiado no meio, rúcula, alface, tomate, ok, tá ali o seu jantar. Mas, Tati, eu posso comer isso tomando um café com leite? Não, por quê? Porque o leite ali vai tirar a absorção do ferro, e aí, querendo ou não, aquela sua alimentação é enriquecida em ferro, porque tem verduras verdes escuras, mais a proteína que é a carne que tá ali. Então vai atrapalhar essa absorção. O ideal é você consumir ali com uma fruta cítrica para te ajudar na absorção do ferro e também te dar uma maior saciedade. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Ó, Elisângela, não tenho fome quando acordo e quando tenho, estou no trabalho e não consigo parar. Tá. Então, Elisângela, só para você entender um pouquinho, até em questão do tempo, né? Hoje em dia é super comum, tá? As pessoas irem no consultório e falar: olha, Nutri, eu não tenho hábito de tomar café da manhã, tá? O café da manhã é a base da nossa alimentação. Tati, mas eu cresci assim, desde pequenininha eu não tinha o hábito de tomar café da manhã. Só que assim, se você não toma o seu café da manhã, pensa, durante a noite você dormiu, o seu corpo, ele gastou energia. Você estava lá gastando energia, né? Enquanto dorme, o nosso corpo trabalha, os órgãos estão em funcionamento. Só que se a gente fica muito tempo sem se alimentar, dormiu, acordou, fiquei sem o meu café da manhã, né? E aí você só vai lá almoçar, é claro que você vai ter uma compulsão, tá? Então isso não é legal. Aí você pensa, né? Igual a Elisângela comentou aqui. Aí eu já tô no meu trabalho e não consigo parar para comer. Aí é um problema maior ainda, porque olha o tanto de tempo que você ficou sem se alimentar. O seu corpo acaba precisando desses nutrientes, você não tá repondo. E a hora que você parar, vai ter um transtorno dentro de você. E você vai querer comer a parede. Isso é fato. Então, nós devemos tomar cuidado aí com o tempo, o espaçamento que nós ficamos sem se alimentar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas.
Olá, Valéria, comecei uma low carb semana passada, fiz umas marmitas, legal. Ó, a questão das marmitinhas ajuda bastante. Isso já entra na parte de planejamento, de organização. Porque se você consegue, né, pegar lá, organizar o seu tempo mesmo. De repente você marca, olha, minha semana é super corrida, mas eu consigo tirar 3 horinhos do domingo, né, e preparar minhas marmitinhas. Perfeito, isso é perfeito. Tati, olha, eu até tenho tempo de preparar, mas eu detesto cozinhar. Ou então, cozinhar não é para mim, eu prefiro comer na rua, não tem problema. Nós temos de opção aí hoje em dia o self-service, né? Que você pode ali ter uma alimentação balanceada com várias verduras e legumes. A gente tem também a opção das marmitinhas que a gente compra, né? Aquelas marmitinhas fits pronto que tem várias pessoas já que vendem, né? Então você tem aí essa opção de estar comprando essas marmitinhas que vai te ajudar também nesse processo de planejamento, de organizar o seu tempo, tá bom? A Valéria, tenho muita vontade de doce. Na questão do doce, quando a gente pensa lá na hora do nosso almoço, do nosso jantar, a gente comeu a comidinha, deu aquela vontade de comer um docinho. Se a gente comer uma fruta cítrica, gente, isso não é conversa, tá? Eu uso muito com meus pacientes no consultório, dá super certo, e comigo mesmo, porque para quem me conhece lá, sabe que eu sou uma ex-obesa, né? E deu aquela vontade louca de comer o doce, pega a sua fruta cítrica e come, porque ela vai te ajudar aí na questão tanto da saciedade para não querer comer mais doce, quanto na absorção do ferro que tem naquela alimentação, né? Pensa, vou comer uma laranja. O ideal é comer até o bagaço, que é ali onde está a pectina, aquela parte branca, ela vai te dar bastante saciedade. Não, Tati, mas quando eu falo em doce, eu quero doce mesmo, sabe? Eu quero aquele doce bem doce. Eu quero um doce. Então tá. Aí você tem as opções das frutas secas. Então a gente pensa no damasco, a gente pensa nas uvas passas, né? Que elas vão dar uma ajudada. Aí à noite deu aquela vontade, que vontade de comer um doce, não tem nenhum chocolate aqui por perto. Aí você pode fazer o quê? Você pode pegar a banana, né? E aí você vai cortar ela em rodelinhas, dar uma aquecida nela e jogar uma canelinha em cima. Além da canela ser um termogênico, te ajudar nesse processo de emagrecimento, se esse for o foco, ele também ajuda a dar uma saciada, porque pensa, a banana quentinha com aquela canela vai ficar uma delícia, tá? Ajuda bastante. Eu sempre falo bastante para as meninas. Tati, mas eu posso consumir aí sei lá, 2 tabletes de chocolatinho, gente, o ideal é 25 gramas, tá? Que seriam aí 2 quadradinhos. Então, pensa numa pessoa que é a tarada do doce. Ela é apaixonada por doce, ela come doce virado no giraia. Aí você pode pensar o quê? Essa pessoa, ela pode começar ali com 40%, depois vai para os 50%, depois vai para os 70%, e ela pode chegar ao ponto do 100%. Eu, Tatiane, consumo o 85% tranquilamente, sem problema algum. Mas tem sim, né, aquelas pessoas que já consomem o 100%. Eu até consumo, gente, mas eu não gosto muito do 100%, porque ele acaba dando uma amarrada na boca. O 85% tá ok. Só que assim, isso a gente vai trabalhando aos poucos. Não é da noite pro dia que a gente para de ser a tarada da formiguinha, né? E começa a consumir. A gente tem que trabalhar o nosso paladar, tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Olá, Silmara, consigo organizar os meus horários, o meu fraco é doce. Então tem essas dicas aí do doce, Silmara. A Fabiana, durante o dia vai tudo muito bem, meu problema é após as 19 que eu chego em casa. Então, Fabiana, isso vai da quantidade que você está consumindo. Porque pensa, durante o dia a gente está em um processo de correria, né? A gente não para, a gente está fazendo vários afazeres, seja ele no serviço, seja ele para a dona de casa que está na sua casa ali fazendo a correria, levando o filho na escola e tudo mais. Então, conforme você está nessa correria, às vezes até esquece de comer ou não sente fome porque você está correndo. E aí, à noite, você chega do serviço, toma aquele banho e dá aquela compulsão alimentar. Por que será? Pode ser por 2 motivos. Primeiro, você não teve uma alimentação sustentável durante o dia, a qual, né, te deu ali uma saciedade legal. E aí, quando chega lá, né, no período da noite, você quer comer muito além, porque durante o dia às vezes você precisava, no total ali 2.000 calorias, aí chegou lá no comecinho da noite você consumiu só 700, 800 calorias, e o seu corpo precisa de 2.000,
né? Cada pessoa, cada corpo tem uma necessidade energética, isso vai variar da idade, sexo e também a estatura da pessoa. Então, a pessoa simplesmente precisava de X e ela foi lá e consumiu muito menos do que ela precisava. É claro, mas peraí, Tati, o dia ainda não acabou. Sim, mas aí à noite ela vai ter aquela certa compulsão para querer comer muito mais do que ela precisa, tá? Então isso é uma das coisas que acontece. Outra coisa é você ficar muito ociosa à noite. Então, às vezes, durante o dia, sua rotina é tão corrida que por mais que você pare, coma e continue correndo, você não tem aquele foco, comer, 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 porque você tem vários afazeres. Quando chega a noite, bate aquele desespero, porque você tá lá deitada sem fazer nada. Aí você fica pensando e matutando, né? Ai, eu podia comer uma coisa gostosa. Aí vai, abre a geladeira. Às vezes nem tá com fome, fica olhando o que vai comer. Abre o armário, fica olhando o que vai comer. Por isso que o ideal é a gente se regrar e a gente colocar na nossa cabeça, né? Peraí, né? O que eu falo para as meninas dá super certo. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Coloquem lá na geladeira de vocês, né? Será que eu estou com fome? Ponto de interrogação. Gente, isso ajuda. Porque às vezes você vai abrir a geladeira 1000 vezes, né? Aí você vai abrir a geladeira e você já vê o que tem lá. Será que eu estou com fome? Realmente não. Isso não é fome de verdade. Isso aqui mesmo é gula, vamos dizer assim, né? E tem a fome física, né? Que é a fome de verdade. Tem a fome emocional. Né? E a gente tem que entender quando a gente está com fome, quando o estômago está roncando, quando a gente vê que é fome, quando começa a dar aquela leseira, aquela dorzinha de cabeça, tá na hora de comer. Ou não, ou quando você acaba de comer, passa uma hora e meia, você fala, que vontade de comer, de mastigar. Às vezes isso é ansiedade. E aí, como que você pode trabalhar essa ansiedade? Você pode fazer um exercício, você pode ler um livro, você pode fazer uma dança, né? Curtir algo diferente que vai te ajudar a sair do foco da alimentação, tá bom? Não sei se eu respondi aí, Fabi, depois você fala. Azilda, só uma banana? Isso vai depender, tá? Eu não vou falar pra você que você tem que consumir uma banana. Cada pessoa tem uma necessidade energética. Então a gente pensa assim: quanto maior a pessoa for, maior que eu falo em estatura e em peso, tá? Mais necessidade energética ela precisa. Quanto menor a pessoa for, então você vê aquelas pessoas bem miudinhas, bem magrinhas, sabe? Bem boneca, menos ela vai precisar. Então isso vai variar das atividades que ela faz durante o dia, idade, peso, estatura, enfim. Ah, a Val, ensina aquele brigadeiro seu. Verdade, gente. Eu fiz um brigadeiro que dá super certo. Gente, é muito rápido. Eu fiz e levei para as meninas no consultório. Inclusive, essa semana aqui, vou levar lá para o grupo de emagrecimento. Como que faz? Você pega 2 bananinhas nanicas. Você aquece no micro-ondas por 2 minutos. Tirou ela. Tati, mas tem que ser nanica? Tem que ser nanica, tá? A prata eu já testei, não dá muito certo, não. Tati, mas a nanica eu converso com ela, não dá muito legal. Tudo bem, se você quiser testar com a outra, a melhor que ficou foi a nanica mesmo, que a nanica é uma banana própria pro doce. Você leva ela até o micro-ondas por 2 minutos, tirou do micro-ondas, você vai adicionar 4 colheres de sopa de leite em pó desnatado, 2 colheres de sopa de cacau 100%, 2 colheres de sopa de farinha de linhaça, tá? E aí você pode misturar, mexer tudo e você leva pra geladeira por 20 minutinhos. Ficou lá 20 minutinhos na geladeira, você vai tirar e começar a enrolar com a palma da mão mesmo, tá? No início vai ficar tudo bonitinho, você vai enrolar, vai ficar super bacana. Você pode passar tanto no granulado, como no coco fresco, tá? Como também no cacau. O que eu fiz esses dias que ficou super gostoso? Na hora de passar no cacau, eu não passei no cacau 100%. Eu passei no cacau 70%. Ele ficou um pouquinho mais adocicado. O que eu mais gostei foi passar no coco, gente. Fica muito delícia, fica muito bom. No granulado, ele já fica muito doce, porque o granulado já é cheio de açúcar. Então, no granulado, é aquela hora desesperadora quando você quer um brigadeiro. Você tem que olhar pro brigadeiro e comer o brigadeiro. Você pode fazer esse brigadeiro funcional aí e comer, tá? Então, assim, é super rápido, gostoso, tá? E de baixíssima caloria. Então, ajuda aí, querendo ou não, dar uma tapeada. Tati, mas em quantos minutinhos ele fica pronto? 25 minutos. Porque você vai gastar 2 minutos no micro-ondas, depois você vai mexer rapidinho, no máximo não vai gastar nem 1 minuto, e aí você acrescentou os ingredientes, mexeu, levou pra geladeira mais 20, aí é o tempo de enrolar, passar ali e comer, tá? Fica super gostoso. Então, esse aí é o brigadeiro que a Val tava falando.
Ah, sim, existe a diferença entre a banana prata e a banana nanica. A banana nanica, ela é mais adocicada. Então, para quem curte aquele doce, a banana nanica seria o interessante. Porém, a banana nanica, a digestão dela é um pouquinho mais demorada, tá? Então, para pessoas que têm dificuldade de digestão, aí fica arrotando, conversando com a comida, não deu muito certo, aí você pode estar utilizando a prata, que você não vai se sentir assim, como posso falar, amarrotada, né? Cheia. Ai, que bom que respondi. Vamos ver. Oi, Thiago e Jéssica. A Jéssica é do grupo de emagrecimento. Isso dá para fazer. Então, voltando lá, falando do nosso tempo. Vamos pegar e fazer o quê? Né? Pegue um papel. O que eu até sugeri, se vocês quiserem, deixa o e-mail aqui de vocês, que eu mando uma planilha para vocês de organização semanal. E aí vocês vão organizar os horários de vocês, né? Todo mundo aqui, acredito, que trabalha. Ah, eu não trabalho, tô desempregado. Logo mais vai trabalhar. Mas espera aí. Para o seu serviço, você não tem uma certa organização, né? Você não consegue lá, principalmente eu falo das professoras porque eu atendo muitas professoras, né? Não consegue lá organizar suas aulas para poder dar, enfim, os seus horários de aula. Então a gente tem que organizar a nossa alimentação também. Então o ideal é você pegar esse planner, né, e organizar lá. Então, segunda-feira, né, o meu café da manhã tá horário, tá, mas isso você vai organizar conforme a rotina do seu dia. Porque de repente você sabe que na segunda-feira você faz uma natação. Só que na terça-feira já não tem a natação, então você não vai incluir o horário junto com a natação, né? E a gente tem que conseguir organizar esse horário aí. Então, pensando o quê? Uma pessoa que ela toma o café da manhã dela 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã ela tomou café porque ela já tá acordada desde as 5, né? Pra rotina corrida dela, 6 horas da manhã ela tomou café. Aí a gente pensa lá, 7, 8, 9. 9 horas da manhã já dá pra ela fazer um lanchinho da manhã, que a gente fala uma colação, tá? E aí esse lanchinho pode ser uma fruta acrescida com linhaça, com chia, né? Eu gosto também de utilizar bastante a questão do... Ai, como que é o nome? Agora fugiu da mente. Gente, daqui a pouco eu lembro e eu volto a falar. A chia, a linhaça e a aveia. Tem pessoas que na hora de que olha a chia, a linhaça já faz uma cara feia. Ai, eu vou ter que comer isso? Tudo bem. Você tem aveia? Coloca aveia e come aveia. Ou de repente, no lanchinho da manhã, você pode pegar um iogurte desnatado ou até mesmo natural e inserir ali um pouquinho de granola para poder consumir ali, tá? A granola, a gente tem várias granolas no mercado. O ideal é ser aquela granola sem adição de açúcar ou com menos açúcar possível, tá bom? Mas Nutri, como que eu vou saber se a granola tem açúcar ou não? Você pode olhar lá, vai lá na parte de ingredientes e você vai ler, tá? O primeiro ingrediente que tá marcando lá é o que mais tem no alimento. Então dá pra gente olhar por ali, porque às vezes a gente lê lá na frente do alimento e ele tá falando que não tem, você vai lá atrás, você vê que tem e você está sendo enganado. Isso não é legal. Agora pensando, tipo, eu fiz lá o meu café da manhã, às 6, às 9 eu comi o meu lanchinho, né? Então, peraí, Nutri, 10, 11, 12, 12 horas eu vou ter que almoçar? Tem que ser assim, ó, pá, pum, desse jeito? Porque meio-dia não tem horário. Gente, isso vai conforme o horário de vocês. De repente, meio-dia você não consegue o horário para almoçar, mas você consegue às 13 horas? Ok, tá dentro do prazo. Ah, não, Tati, às 13 horas ainda não vai. Então, que tal colocar o seu lanchinho um pouquinho mais para tarde, para que você consiga lá chegar na hora do seu almoço sem muita fome? Ou antes do almoço mesmo, ter ali uma porçãozinha de oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, que vai ajudar também nessa questão da saciedade. Tá bom? Aí o lanchinho da tarde, ele não é menos importante. Então, o lanche da tarde, né? À tarde eu nem sinto fome, nem dá tempo. A hora voa, porque eu tô lá correndo, tô trabalhando com isso e aquilo. Então, a hora que eu sinto fome mesmo é a hora que eu chego em casa. Tá, mas lembra que eu falei pra vocês a questão de organizar o horário, de não ficar muito tempo sem comer? Então, você pode comer um lanchinho da tarde. O que eu não aconselho é você comer a fruta isoladamente, sem nada. Então, vamos pensar lá que simplesmente à tarde você estava lá trabalhando, seja lá em qual área você trabalha, e simplesmente você descascou uma banana e saiu comendo, tá?
A banana, ela tanto a banana, não só a banana, né? As frutas em si, elas são ricas em frutose, né? Elas têm uma quantidade aí de carboidrato simples, desse açúcar. E aí, se você consumir ela isoladamente, sem colocar uma linhaça, uma chia, uma aveia, daqui a pouco você vai estar com muita fome. Porque, querendo ou não, a gente fica saciado em questão de 30 minutos, dá aquela disparada de fome, tá? Isso acontece muito e a gente ouve muito em consultório, tá? Tati, mas eu posso, de repente, colocar uma frutinha e colocar umas bolachinhas integrais junto? Pode, né? Às vezes, eu não quero agregar com linhaça, nem chia, nem aveia. Porque a praticidade aqui, ó, é descascar a banana, colocar a banana na boca e ter algo aqui do lado para comer. Tudo bem, tá? Só o interessante é você não consumir a fruta isoladamente, sem enriquecer ela com alguma fibra ou sem ter um carboidrato complexo por perto, tá bom? Aí você fez seu lanchinho da tarde, linda e maravilhosa, ou maravilhoso, né? Tem homens aí assistindo também. E aí você pensa, você fala, olha, eu vou depois, deu tempo lá, então eu vou fazer o meu lanche da noite ou eu vou jantar. Lembrando, tá? Que o lanche, ele não substitui a janta se ele não for enriquecido com tudo que eu falei aqui no início. Tati, mas eu não tenho o hábito, Tati, de jantar à noite. Eu também, gente, eu também não tenho o hábito de jantar à noite. Então, o que você come à noite? Às vezes faz uma crepioca. Aí a crepioca, para quem não sabe, aí é muito simples. Você pega um ovo, tá? 2 colherzinhas de sopa de farinha de tapioca, mexe tudo e leva para panela antiaderente, tá? E aí vai ficar tipo uma panqueca. Dá para você colocar alguma coisa no meio, dá, fica uma delícia. Dá para você colocar, que eu gosto bastante, a selga, rúcula, uns tomatinhos, algumas ervinhas para poder comer. Ah, Tati, mas eu queria colocar um recheio a mais. Olha, no próprio preparo já tem a proteína, porque você colocou o ovo, certo? Já tem o carboidrato, porque você colocou a tapioca. E a tapioca é um carboidrato também, para quem não sabe, tá? Então, você pode colocar aí, de repente, eu quero um pouquinho de franguinho desfiado. Pode colocar. Não tem problema. Ou então eu quero, sei lá, fazer outro ovo mexido e colocar. Só cuidado com os recheios que a gente coloca. Porque de vez de ficar uma coisa leve, saudável, acaba ficando uma coisa gorda, que você vai dormir com a barriga pesada. Só uma dica aqui bem bacana para vocês: no horário da noite, não é interessante nós consumirmos carnes vermelhas. Por quê? Porque a digestão é lenta. O franguinho também não é um dos mais difíceis de digerir, mas acaba também sendo uma digestão um pouquinho mais lenta. Então, o que você pode pensar aí no lanchinho da noite? Você pode pensar no atum, você pode pensar no ovo, no ovinho de codorna, tá bom? Na sardinha, enfim, nesses alimentos. Tati, mas eu não posso frango? Pode. Igual eu falei, né? A digestão dele não é das melhores, mas a digestão ainda faz. A carne vermelha que é bom a gente evitar mesmo no horário da noite. E aí, você fez aquele jantarzinho, né? Não importa se foi o arroz, feijão e as verduras e a proteína, ou foi o lanche. O importante é que foi uma alimentação balanceada e adequada. Tati, tá bom. Mas aí, eu jantei lá às 18, 19 horas. Vamos pensar, às 19 horas. Eu jantei às 19 horas. Aí, o que você me aconselha? Eu vou deitar lá para as 10 horas. Você acha que eu tenho que comer alguma coisa? Porque à noite nosso à noite, realmente, gente, à noite nosso metabolismo tá muito, muito mais lento do que o habitual, né? Durante o dia você tá ali em processo, durante a noite, querendo ou não, é à noite. Tati, mas eu trabalho à noite, e aí? Aí é outra história. Porque se você trabalha à noite na correria, dependendo do que você trabalha, você precisa se alimentar durante a noite. Tem pessoas que fazem refeição durante a madrugada. E aí a gente classifica os médicos, enfermeiros, várias pessoas que trabalham à noite. E tem pessoas que trabalham em fábrica também, que se alimentam à noite. Tudo bem? Só a gente tem que tomar cuidado com os exageros, tá? Então pensa lá que você vai dormir às 10 horas, aí vai depender de você. Porque você vai deitar e você tá com a barriga roncando, isso não é legal. Você não vai conseguir ter um sono de paz, dormir tranquilamente. Aí você pode fazer o quê? Aquecer um pouquinho de leite. Para quem não é hipertenso, usar a canela, tá bom? A canela, ela ajuda aí os diabéticos a controlar o índice glicêmico, mas para quem é hipertenso não é interessante, porque dá uma aumentadinha aí, tá? Eu até falei da banana com canela e esqueci de frisar isso para vocês. Tati, mas eu não
gosto da canela. Tá, você pode aquecer o leite e colocar uma colherzinha de mel, ou até mesmo o cacau mesmo. Fica super gostosinho. Tati, mas tem que ser aquecido porque eu sou aquele cara que eu gosto de tomar o leite gelado, sabe? Eu não gosto de coisa quente. Tá, você pode tomar gelado, mas vai aqui uma dica para você. Quando a gente consome alimentos quentes, querendo ou não, aquecido, tá? A questão da satisfação, a saciedade é maior. Quando a gente consome alimentos gelados, frios, a gente não tem a mesma saciedade. A gente quer consumir mais. Então, por isso que eu falo para aquecer o leite. Tati, mas só o leite? Eu não sou fã do leite, não. Ou eu tenho intolerância à lactose, eu não tomo leite. Ou eu tenho alergia à proteína do leite de vaca. Enfim, você pode estar tomando chá também, que vai te ajudar a dar uma aquecida e conseguir dormir aí bem, tá bom? Então, assim, organizem o tempo de vocês. Emirene, organizem o tempo de vocês, tá bom? Porque é super importante a gente, querendo ou não, conseguir organizar o nosso tempo para a gente ter uma alimentação aí adequada, tá? Pensando não só no emagrecimento, mas pensando em qualidade de vida. O tempo inteiro aí, vocês podem ver até pela minha página que eu coloco, né? Viva com qualidade, porque isso é importante. Não é como eu posso falar? Agradável para ninguém as pessoas viverem de dieta atrás de dieta, viverem se restringindo, tá? Isso não é interessante. O interessante é você se alimentar bem, se alimentar com qualidade e emagrecer com saúde. Tati, eu tenho tantos quilos para emagrecer, ok. Vamos emagrecer com saúde, né? Vamos fazer ali uma reeducação alimentar e trabalhar os alimentos que você está com dificuldade, fazer as trocas corretamente, mas tudo isso ali no controle, tá? Sem essas dietas malucas que você acaba fazendo e depois você emagrece, dá resultado. Depois você volta tudo novamente ali ao que você era antes. Isso não é legal, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta aí referente ao que a questão de organização de tempo, alguma dificuldade que queira colocar? Esse alguém? Não, não. Então tá, ninguém mais tem perguntas? Ó, eu vou pedir para vocês, tá? Colocarem o e-mail de vocês aqui, para quem quiser, que eu vou mandar uma planilha de organização, tá bom? E essa planilha vai ajudar aí vocês a organizarem o tempo de vocês. Isso é super importante, como eu já havia dito aqui, tá bom? E para quem tem interesse, Tati, você ouviu você falando, sei lá, eu até te acompanhei nas redes sociais, mas dá tempo ainda de entrar nesse grupo de desafio, tá? Dá tempo de entrar ainda no grupo de desafio, porque eu fui lançado o primeiro desafio hoje, tá? É um grupo fechado, tem as regras do grupo, tá? Então, esse grupo tem 1 hora por dia ali da minha presença, né? Auxiliando eles e lançando desafios realmente para tirar o pessoal da zona de conforto. Então, se você quer entrar no grupo ainda dá tempo, é só avisar, né? Tati, eu quero entrar, ou chama no individual. E também tem um link que eu deixei na página, mas esse link ele só vai até a meia-noite, se eu não me engano, tá? Ele vai acabar hoje as inscrições pelo link. Já tinha acabado cedo e por pedido do pessoal a gente deixou estender mais um pouquinho, tá bom? Então, se você tem interesse, corre lá e faz sua inscrição, tá bom? Aí a Lu já mandou aqui o e-mail dela. Então é isso, pessoal. Vocês coloquem o e-mail de vocês, quem tem interesse em receber essa planilha, e vocês vão imprimir e vão organizar aí esse tempo de vocês. Lembrando que conforme aqui o que eu vou colocando para vocês, conforme vocês vão colocando em prática, fica muito mais fácil, porque às vezes a gente recebe informação e não coloca em prática, então fica um pouco mais difícil. Ai, Tati, não tá legal, não tô conseguindo entender, tá? Então, quando a gente começa a colocar em ação o que a gente vai aprendendo, a gente começa absorvendo ali e levando o nosso dia a dia em uma coisa leve, suave, não é difícil, tá bom? É a questão de começar a colocar em prática, né? Porque quando a gente só fica no ouvir, é difícil, mas quando a gente começa a colocar em prática, não. Começa a ser uma coisa natural, né, da vida aí, tá? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração quem ficou aqui até o final comigo, tá bom? E vocês podem deixar o e-mail aí que eu vou mandar para vocês
essa planilha de organização, para que vocês consigam aí se organizar e ter uma alimentação melhor, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a cada um que me acompanhou. Se gostou, né, compartilha para o amigo também. Às vezes nós temos pessoas perto que precisam melhorar a alimentação, que precisam de dicas e às vezes estão perdidos, né? Opa! E às vezes estão perdidos. Então é super importante aí, querendo ou não, a gente buscar essa melhoria da nossa alimentação, visando hoje um país que tem uma alimentação tão conturbada, crianças, né, já com problema com obesidade, adultos, enfim, né? Então isso é super importante. Vamos ver se tem uma pergunta. Ai, Mirene. Ah, eu sou mãe da Val. Ah, tá, legal, Val. Legal, Mirene, né? A mãe da Val, entendi. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até semana que vem, tá? Se vocês querem saber mais, deixam as dúvidas aí que depois eu vou respondendo, tá bom? Eu gostaria que vocês colocassem aí pra mim também as lives que vocês forem tendo dúvida, né? Ah, eu queria muito saber sobre tal assunto. Deixa aí na página, né? Que conforme vocês vão dando um feedback, eu consigo fazer uma live para atender aí a demanda de vocês e trazer o que vocês estão precisando ouvir, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Tchau!